Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje eu vou continuar falando um pouco sobre a reunião da OTAN que aconteceu em Madrid na semana passada. Já gravei um vídeo sobre isso no início da reunião e agora eu vou gravar outro para falar um pouco sobre como que foi alguns dos principais pontos dessa cúpula e seus impactos. Sejam bem-vindos. Bom, como vocês já sabem, e muitos de vocês já assistiram o vídeo da semana passada, nós tivemos a reunião de cúpula da OTAN em Madrid, que teve não só os 30 membros, mas também vários convidados. Geórgia, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul. E isso acabou induzindo um pouco uma mudança de tópico e uma mudança central sobre qual era o objetivo da reunião. Todos esperávamos de que o objetivo central seria, obviamente, a questão da Rússia e a invasão na Ucrânia. Isso, claro, foi tratado bastante durante os dias onde os Estados-membros da OTAN estiveram reunidos em Madrid, mas não foram só esse tema que foi tratado durante o encontro. Também alguns temas decorrentes disso, como, por exemplo, a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN e o veto turco, que conseguiu ser revertido durante as negociações e conversas, chegando até a levar o governo finlandês a falar, bom, foi um acordo muito transparente, muito por alto, e a Turquia finalmente topou não colocar vetos contra a Finlândia e a Suécia. Agora, o ponto mais interessante de tudo é a mudança de ângulo de foco, como eu havia mencionado, que a OTAN está dando para seus objetivos, que sempre foram centrados na Europa. Mas agora a China parece ser o objetivo central da OTAN e o avanço, tanto militar quanto diplomático da China na Ásia e também no Indo-Pacífico vem preocupando vários membros europeus aliados, Estados Unidos também e outros membros da OTAN e possíveis novos membros da OTAN, como a Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. Só o fato desses países terem sido convidados, isso gerou uma irritação muito grande por parte de Pequim, que vê isso como uma provocação muito grande. Nos olhos de várias dessas lideranças europeias e de outras partes do mundo, que acabou sendo sistematizado pela fala de Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele diz que a China ela causa uma ansiedade geral por conta das ações que ela vem tomando no Indo-Pacífico, mas também pela produção militar crescente que o país vem focando ultimamente, não só na marinha, mas também no seu arsenal nuclear. Com a China passando a se tornar o grande alvo da OTAN, isso requer uma mudança drástica, tanto no foco, no posicionamento, mas também na organização interna. Obviamente a Rússia não deixa de ser uma ameaça, mas também essa aproximação muito forte entre Rússia e China acaba deixando claro para a OTAN que é uma aliança que não deve acabar de um dia para o outro, que é algo que vai perdurar. E, consequentemente, o fato de já ter estabelecido esse antagonismo em relação à Rússia vai ser levado em relação à China também. Por isso que trazendo o Japão e a Coreia do Sul e a Austrália, a Nova Zelândia para a conversa, acaba sendo tão importante. Primeiro que o Japão e a Coreia do Sul elas estão na linha de frente dentro de um cenário eventual de conflito em relação à China. A reunião também serviu para trazer mais proximamente os japoneses e os coreanos que andavam tendo rusgas nos últimos anos por questões históricas e questões comerciais, mas que aparentemente começaram um processo de relativizar um pouco dessas dificuldades que eles vinham tendo. Por parte da Austrália, Anthony Albanese foi uma das lideranças mais vocais contra a China, dizendo que o que a China está fazendo na região do Indo-Pacífico é algo que requer uma atenção desdobrada, não só dos países de forma independente, mas também da OTAN como um todo. E já deixou claro que seria de interesse da Austrália fazer parte da OTAN, ou pelo menos desenvolver uma aliança mais formal entre os países da OTAN e aqueles no Indo-Pacífico que se colocam como aliados. A China, como vocês sabem, eu comentei também aqui num vídeo anterior, ela vem disputando com a Austrália, Nova Zelândia e com os Estados Unidos a influência em várias ilhas do Indo-Pacífico, Kiribati, Fiji
Ilha Salomão, Vanuatu, Tonga, entre outros. Por quê? Porque numa eventual situação de conflito, seria no Indo-Pacífico, onde umas batalhas seriam travadas, e você ter já uma posição estratégica de influência e de cooperação, seja militar, seja comercial, econômica, com várias dessas ilhas, serviria como uma enorme vantagem numa situação de futuro. A OTAN em Madrid também discutiu muito, não só com as falas de Albanese, mas também vários outros representantes colocaram na mesa que a situação no Mar do Sul da China e de Taiwan é preocupante e que também os avanços chineses no mundo por meio da Rota da Seda acabam sendo preocupantes também. Isso acaba gerando uma pequena saia justa, por exemplo, como na Itália, que é um país que faz parte da Rota da Seda, que depende de uma relação comercial forte com a China, mas ao mesmo tempo é um membro importante da OTAN. Isso ainda é muito incipiente, mas que essa mudança de foco já está ocorrendo por parte da OTAN, isso é claro. E isso acaba sendo muito importante para os impactos que nós vamos ter no mundo a curto e médio prazo. As alianças começam a ser formadas. Se de um lado nós temos OTAN, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, possivelmente Índia, por outro lado nós estamos começando a ver um desenho com Rússia, com China, com Coreia do Norte, com Paquistão, países menos relevantes no contexto geopolítico como a Sérvia, também Bielorrússia. Então o mundo ele começa a se desenhar de alguma forma que não deixa de ser preocupante, mas começa a se organizar em dois blocos diferentes, onde as tensões tendem a aumentar ao longo dos próximos anos. Para a China é um péssimo sinal essa mudança de foco da OTAN. Se já era difícil cuidar e lidar com tensões diretas com os Estados Unidos, imagina tensões com 30 outros países membros da OTAN, e como que isso vai trazer mais dificuldade para que a China ela consiga manter a máquina econômica e as relações comerciais funcionando como funcionavam antes. Vai ser interessante ver como que isso vai se desdobrar nos próximos dias, semanas, meses e anos. Um abraço a todos.